Seja muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de começar seu audiolivro, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todo o conteúdo que é disponibilizado aqui diariamente. Aqui você encontra conteúdos de alto valor para fazer a sua vida mais fácil. Gratidão. Frio e fome. Frequentemente recebo cartas com perguntas como: não consigo imaginar onde encontrar comida viva no inverno? Sim. Frio e com fome. Está frio porque está com fome, mas está com fome porque está frio e não há grama. Você tem que procurar comida sob a neve. Enquanto escrevia estas linhas, era o meio do inverno, mas o tempo subitamente fez uma reverência e a primavera veio nos visitar por um curto período de tempo. Tulipas e dentes de leão brotaram, pensando que o inverno havia acabado. Eles são em vão. Acontece que eu, involuntariamente, assustei o inverno. Ou talvez não com medo, mas confuso, não sei. Algo muito estranho acabou de acontecer. Neste inverno tivemos muita neve, o que não é típico da região onde moro. Eu nem tinha esquis, porque geralmente tem pouca neve e não dura muito. E nesta temporada, mais precisamente, desde o início de dezembro, tive que pegar uma pá todas as manhãs e desenterrar. No final das contas, cansei um pouco disso e decidi: é isso, vou comprar esquis. Meus entes queridos aceitaram essa ideia com grande espanto, mas eu fui inflexível. O problema é que quase ninguém esquia aqui, portanto, não estão disponíveis nas lojas. No entanto, eu já estava em pé de guerra com o inverno e não tinha dúvidas de que encontraria esquis. Ou o Transurfing não está funcionando, ou o quê? Minha busca começou com uma violação grosseira dos próprios princípios do Transurfing. Muitas vezes tenho essas recaídas, já que a maior parte da minha vida fui guiado pelo anti-Transurfing. Raciocinei assim: não deveria haver esquis na loja próxima, porque é impossível, se é que é possível em nossa cidade. A busca por esquis deve ser necessariamente longa e difícil, e só quem é mais esperto do que todo mundo que sabe que os esquis só podem ser encontrados na loja especializada mais distante pode encontrá-los. E somente aqueles que os conseguirem passarão por todas as adversidades e adversidades nas estradas cobertas de neve, que experimentarão toda a amargura da decepção de uma busca infrutífera. E assim aconteceu, conforme ordenado. Depois que meu tedioso passeio por toda a cidade não foi coroado de sucesso, fui sem esperanças à loja mais próxima e simples, onde eles estavam esperando, especialmente reservados para mim. Trouxe os esquis para casa e os coloquei ameaçadoramente em um lugar de destaque. No dia seguinte começou a chover e a neve começou a derreter. Isso foi há 2 semanas. E assim continua até hoje. Mesmo as geadas da Epifania não ocorreram. Então, o mais inquieto dos verdes imaginou que a primavera havia chegado e decidiu acordar para valer. E agora estou me perguntando o que fazer a seguir? Ou escondo os esquis no celeiro o mais rápido possível para que o inverno volte e coloque os estúpidos verdes para dormir novamente, ou espere, para que assim que ele se aproximar novamente, vá comprar patins. Eu nem tenho um clube. Sim, há muito mais coisas com as quais você pode se armar. Em geral, ainda não sei. Veremos. Algo semelhante aconteceu antes, por exemplo, em Hong Kong, onde fui convidado para a apresentação de um livro. Eu sabia que iria para lá na estação das chuvas, então me armei com antecedência com um guarda-chuva largo. Nos poucos dias que estive lá, nunca choveu. Todos os nossos amigos de Hong Kong se perguntaram: o que é isso? A Zelândia está conosco? Não, respondi, tenho um guarda-chuva comigo. Agora, de volta à busca por comida. Na verdade, se você não tem ideia do que comer no inverno, ainda é muito cedo para mudar para comida 100% viva. Você ainda não está no assunto. Você só precisa estar mais interessado em comida viva e tudo relacionado a ela. Na internet, mais recentemente, nas estantes, você pode encontrar muitas informações de pessoas que acumularam experiências úteis.
Não aconselho você a acreditar apenas em tudo que falam sobre comida na TV e principalmente no que transmitem sobre comida ao vivo. Este último gosta de ser discutido, via de regra, por aquelas pessoas que não têm nenhuma experiência desse tipo. A grande mídia sempre, de uma forma ou de outra, trabalha a favor dos grandes fabricantes e comerciantes. Quando alguma dura verdade sobre comida for revelada, pergunte-se: quem se beneficia com este programa? Se você descer ao auditório, verá que a apresentação engraçada está sendo encenada no palco. Se os fabricantes sofrem com a dura verdade, a medicina vence. Se os interesses dos cosméticos são infringidos, a classificação dos produtos farmacêuticos cresce. Se no momento, apenas os comerciantes são espancados publicamente, no mesmo momento outros triunfam, e assim por diante, em todos os sentidos, em várias combinações. Há uma batalha permanente de grandes pêndulos, para nós, compradores e consumidores. Nosso negócio não é se envolver nessa batalha e não engolir a isca, mas observar com indiferença, como se fosse uma apresentação de circo, percebendo que se trata de um circo. Se você não sabe o que comer ou se alimentar sem quebrar alguma regra, faça uma coisa simples, permita-se quebrar a regra. Ao fazê-lo, seria aconselhável seguir seguintes princípios. 1. Se você não tem certeza absoluta de que deseja e pode comer apenas e exclusivamente alimentos vegetais vivos, deve estabelecer um padrão mais aceitável. Coma alimentos predominantemente vivos, permitindo-se exceções neste estágio. 2. Excetuando-se, dê-se preferência aos produtos em que haja realmente algo útil e valioso, e não apenas o que é comestível. 3. Pode-se considerar útil e valioso aquele alimento que, por ter alto valor nutricional, é capaz de limpar ao invés de entupir o corpo. 4. Atuar não no princípio da recusa, mas no princípio da substituição de alguns produtos por outros, mais valiosos. 5. Bem, não se esqueça do princípio básico: a transição para a ingestão de alimentos vegetais vivos deve ser gradual, à medida que amadurece, e não à custa de esforços obstinados e bombeamento emocional. O terceiro princípio precisa de algum comentário. Existem alimentos que limpam em vez de poluir, mesmo entre os alimentos mortos. São, antes de tudo, mudas de cereais e leguminosas. Crus, claro, todos eles mostram da melhor forma as suas qualidades, mas também ficam muito bons quando cozinhados. Por exemplo, brotos de feijão mungo e grão de bico limpam o corpo em todos os níveis, das células aos sistemas de filtragem, ao mesmo tempo em que possuem alto valor nutricional. É muito fácil prepará-los. À noite, separe, às vezes a pedrinhas, despeje a água e deixe até de manhã. Pela manhã, transfira para uma peneira, cubra com 4 camadas de gaze úmida e coloque em local aquecido. À noite, ferva a água em uma panela, acrescentando folhas de louro, pimenta da Jamaica e cravo. Jogue os brotos em água fervente e cozinhe por 3-5 minutos. Depois de drenar a água, adicionar óleo de abóbora ou cedro, você pode adicionar um pouco de sal ou adjica natural, sem tomate, e obterá um prato muito superior em valor nutricional à carne, perdendo apenas para brotos vivos em propriedades de limpeza. O purê e o grão de bico são geralmente vendidos por comerciantes orientais no mercado. Também existe na internet http://ciroesca.ru Borscht vegetariano recém-cozido. Curiosamente, tem um ORP, potencial redox, comparável ao da água viva. Claro, não posso recomendar borscht com caldo de carne. Mas se tal prato parece muito insípido para alguém, você pode refogar os tomates com alho em uma panela e repolho para levar uma parte fresca e a outra azeda. Ferva todos os legumes até meio cozidos, não mais. Também um produto valioso e útil, embora cozido. Outro alimento muito útil e esquecido é o nabo. Alto teor de cálcio, ferro e potássio. O conteúdo de vitamina C supera até os limões. Muito fósforo e magnésio. Prevenção do câncer. Muito útil para fortalecer os dentes e o esqueleto.
Limpa e cura o trato digestivo. Conhecido como o alimento dos construtores de pirâmides devido ao seu alto valor nutricional. Ninguém pode dizer com certeza se as pirâmides foram realmente construídas com o suor de seu rosto, mas no Antigo Egito, assim como na Rus, antes do aparecimento das batatas, os nabos eram um dos alimentos básicos. Então, com o desenvolvimento da civilização tecnogênica e da idiotice endêmica, muitos produtos valiosos caíram no esquecimento. Se você conseguir encontrar uma velha com um nabo no mercado, considere-se com muita sorte. Claro, as pessoas que entendem isso ainda não desapareceram, mas já existem muitas dessas pessoas. Um pouco. Se você quiser comer algo denso e quente no inverno, experimente ferver um nabo em banho-maria, a menos, é claro, que você tenha sorte de encontrá-lo, ou pelo menos meia batata com um nabo, acrescentando algumas cebolas ali, 5 minutos antes de cozinhar. Tanto as frutas como as hortaliças devem ser consumidas definitivamente com a casca, com algumas exceções, como bananas, frutas cítricas, pois contêm as substâncias necessárias para a digestão completa desta planta. Você só precisa saber que as velhas batatas de inverno já precisam ser descascadas. Substâncias nocivas se acumulam nela. Nabo, não é necessário. Mas as áreas verdes de nabos e batatas sempre devem ser cortadas. Aqui não estamos falando de comida puramente viva, mas de exceções e acréscimos a ela. A questão é que, se você violar o princípio de comer alimentos vivos, faça-o com sabedoria, com perdas mínimas e benefícios máximos para o corpo. Por exemplo, substitua os cereais cozidos por legumes germinados, batatas por nabos. Outro produto exclusivo nesse quesito é o arroz selvagem. Embora esta planta, com exceção da semelhança externa, não tenha nada a ver com o arroz. Ao mesmo tempo, o arroz selvagem era um dos alimentos básicos dos índios norte-americanos, assim como o amaranto entre os maias e astecas. Extremamente útil para o corpo. Melhora a visão, reação, dá uma onda extraordinária de força. Muito bem tonifica e equilibra o sistema nervoso. Rico em proteína. Um forte afrodisíaco. Você pode comer tanto ostras quanto arroz selvagem com igual sucesso. Preparado de maneiras diferentes, dependendo do tipo. O princípio geral é este. Primeiro, deixe de molho em água por 1 hora, ou mesmo durante a noite, se não deformar. Infelizmente, o arroz selvagem não germina porque geralmente é cozido em altas temperaturas para armazenamento a longo prazo. Ferva por 20 a 25 minutos, proporção de água para arroz 3 horas e 1 minuto. Em seguida, enrole a panela em um cobertor por 2 horas. Tempere a gosto com molho de soja, se achar sem glutamato, e óleo de cedro. Achar arroz bravo para vender não é tão fácil, pelo mesmo motivo que os nabos, porque as pessoas, na maioria das vezes, são completamente burras em matéria de alimentação, não sabem de nada e não querem saber. Mas apenas comer o que é comestível. Por isso digo que ao aderir a esta nova prática do transurfing, alimentando-se de alimentos naturais e vivos, está a aderir a um clube de elite. Normalmente, o arroz selvagem é vendido em boutiques gastronômicas. Você também pode encontrá-lo na internet. Quanto aos vegetais e ervas de estufa, no inverno é melhor não se deixar levar por eles, mas sim desviar o foco das atenções para a couve do mar e o chucrute. As plantas de estufa são muito inferiores às naturais em termos de conteúdo de nutrientes. E você só pode usá-los sistematicamente se tiver certeza de que foram cultivados sem o uso de fertilizantes químicos. Mas às vezes você pode se deliciar com vegetais do supermercado, não haverá grande dano. Você só deve evitar produtos de países fora da União Europeia. Você pode encontrar OGMs. É melhor comprar frutas das regiões onde crescem sazonalmente em condições naturais. Por exemplo, bananas, laranjas, tangerinas, limões, abacaxis e outros podem ser consumidos sem muita preocupação se tiverem aparência, sabor e cheiro naturais. Natural. As bananas, como outras frutas, costumam estragar rapidamente,
ficando cobertas de manchas pretas. Legumes e bagas recém-congelados, não branqueados, são alimentos vivos perfeitamente aceitáveis para o inverno. Você pode fazer um ótimo prato com frutas congeladas, que chamo de iogurte vivo, porque, ao contrário dos substitutos de supermercado, justifica seu nome em várias propriedades úteis. Aqui está a receita dele. Bagas congeladas, 300 a 400 gramas maçãs, 2-3 unido. Bananas, 2-3 unido. Chacuril, 2 colheres de sopa. Colheres com pólen superior, 5 colheres de sopa. Colheres de perga, 1 colher de sopa. Colher água, 2 xícaras. Bagas, groselha, mirtilo, morango, descongelar. Em vez de bagas, meio. Abacaxi vai bem. Corte as maçãs em fatias junto com os caroços. O pólen das flores e o pão de abelha são diluídos com mel, conforme indicado nas receitas da espinha dorsal, no livro apocrifal Transurfing. O chacuril é uma erva tão seca, conhecida como um dos melhores remédios para a desbacteriose. A desbacteriose ocorre quando a microflora simbiótica de uma pessoa fica doente e pervertida como resultado da ingestão de pão com fermento, alimentos sintéticos e mortos. Quase toda a população sofre de desbacteriose. Manifesta-se, pelo menos, na forma de diminuição da imunidade e da eficiência do aparelho digestivo. Uma pessoa come muito, mas é digerida apenas pequena parte. Então, coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata bem. Este produto tem um valor nutritivo muito elevado. 400 e 500 gramas serão suficientes como um café da manhã muito eficaz e saudável para todos os dias de inverno. O iogurte vivo é especialmente valioso para crianças e atletas. Outra receita extremamente útil para um prato que limpa com muita eficácia o fígado, os intestinos, melhora o tono geral e nutre o corpo com tudo o que ele precisa. Grão de trigo, 200 gramas bananas, 3 unido. Óleo de cardo de leite, 5 colheres de sopa. Colheres. Grão de broto. Como germinar o trigo é descrito nas receitas da espinha dorsal. Passe por um moedor de carne com ralo fino, primeiro as bananas, depois o trigo. Adicione o óleo, mexa. Não só saudável, mas também delicioso. Use como prato separado, sem misturar com mais nada. Esta receita foi emprestada da empresa Tniatov, http://www.tniatov.ru fecha parênteses. E, finalmente, a receita da bebida. No inverno, a falta de vegetação pode ser compensada não só com algas, mas também com infusões de ervas secas. Chacuril, 1 colher de sopa. Colher com top van chá, fireved, 1 colher de sopa. Colher com topo hibisco, rosa sudanesa. 1 colher de sopa. Colher rosa mosqueta, 3-4 colheres de sopa. Colheres com topo bagas de freixo ou espinheiro, 1 colher de sopa. Uma colher com tampa água viva, 1 litro moa rosa selvagem em um moedor de café. Despeje todos os componentes com água fria, de preferência viva, ativada, mexa e infunda durante o dia ou a noite. Em seguida, guarde na geladeira, porque é azeda. Rapidamente. Beba delicioso com mel. É conveniente usar uma cafeteira de vidro de litro com uma prensa. Todas as partes da prensa devem ser metálicas. Caso contrário, a infusão é difícil de filtrar. Muitas ervas secas podem ser encontradas aqui. http://www.taiga.etnoshop.net. Todas as bagas, é claro, devem ser secas a temperatura ambiente. E é melhor fazer você mesmo, para não comprar de quem sabe o que. Sempre foi completamente incompreensível para mim como você pode secar roseira brava no forno, preparar com água fervente, e até em uma garrafa térmica, e depois beber, fingindo que essa bebida é rica em vitamina C. Eu simplesmente não entender o que pode ser valioso após esse processamento?
São pectinas. Tão inútil quanto fazer xarope de rosa mosqueta evaporando e depois, como não há mais vitaminas no xarope, adicionar artificiais ali. Mas tudo isso é feito, com toda a seriedade e até em bases científicas. Em geral, o que eu quero dizer é que não dá nem fome, se você tiver informação e souber onde procurar comida. E para isso, saber, é necessário e suficiente apenas estabelecer tal meta. Boa caça! Resumo. Se você não tem ideia do que comer no inverno, ainda é muito cedo para mudar para alimentos 100% vivos. Não tenha pressa, mova-se devagar. Você pode comer principalmente comida viva, permitindo-se exceções. Deve-se dar preferência aos produtos que realmente tenham algo útil e valioso, e não apenas comem o que é comestível. Pode-se considerar útil e valioso aquele alimento que, por ter alto valor nutricional, é capaz de limpar ao invés de entupir o corpo. Operar não no princípio da recusa, mas no princípio da substituição de alguns produtos por outros, mais valiosos. A transição para o consumo de alimentos vegetais vivos deve ser gradual, à medida que amadurece, e não à custa de esforços obstinados e bombeamento emocional. Em geral, em qualquer época do ano, a base da alimentação viva é mudas. Eles removem imediatamente as perguntas mais impacientes. O que comer no inverno? Como compensar a deficiência de proteína? E as vitaminas e aminoácidos? Como repor? O que comer, se tudo ao redor é química e OGM? A vantagem das mudas é que seu valor nutricional é uma ordem de grandeza superior ao das sementes dormentes. As sementes germinadas são, por definição, não transgênicas. Eles contêm todas as substâncias necessárias para o corpo que costumavam vir, em particular, não vinham com ração animal. E verduras valiosas podem ser obtidas mesmo no inverno cultivando trigo em bandejas no parapeito da janela. Você pode ler mais sobre brotos no livro de Natália Kairos. Os brotos são alimentos vivos. Alquimia nutricional. Facilite sua vida.